Seja louvado Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Terceiro dia da leitura do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser, no céu, tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre as dá ao seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, de São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra tudo, o próprio Deus, está submisso à Santíssima Virgem, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de Sua Majestade, e ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, e de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o que deixasse encolerizar-se e punir aquele povo rebelde, que devemos pensar, com muito mais razão, da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto da majestade divina do que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para com os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Por Maria e por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação dos séculos. E disse-lhe essas palavras: habita em Jacó. Eclesiástico 24, versículo 13. Isto é, faze tua morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio e dos réprobos que Esaú figura. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso, os réprobos, os hereges, os cismáticos, etc.,
que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem não têm Deus por Pai, ainda que disto se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes, sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Ah, não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois estes são filhos de Esaú. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias, por meio de sua mãe, em seus membros. Ele lhe diz: possui tua herança em Israel. Eclesiástico 24, versículo 13. Como se dissesse: Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vós lhe dareis a vida, os nutrireis, educareis, e como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros desse chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz à cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Seria uma monstruosidade. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem desta mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de uma outra mãe que Maria, que produzisse a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto... Além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra. E bendito é o fruto do vosso ventre, é certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e a obra de Maria, como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é com efeito seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras: dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Está em Gálatas 4, versículo 19. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo e tudo o que acabo de dizer,
confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que elas os dê à glória depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. Ó mistério de graça, que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos. Minha bem-amada e minha esposa, lancem meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles, com complacência, as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente e de tua firmíssima esperança em todas as virtudes. É sempre minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu, com o Espírito Santo, a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos, a formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo. Lhe estás reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-lhe abundantemente e na medida que lhe concede sua esposa. E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável, porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Amém. São Luís Maria Grignon de Montfort. Salve Maria Santíssima!